Eu tava de boa rolando o catálogo da Netflix quando um filme não parava de aparecer pra eu assistir. Realmente tava nos destaques o tempo todo. Sendo bem sincero, eu nem cheguei a ver os trailers desse filme ou acompanhar de perto o lançamento dele, porque ele não me parecia tão interessante. Pra mim, parecia que ia ser um musical, coisa que eu já não curto muito, com um monte de personagem do ZP, coisa que também não é legal. Mas eu paguei com a língua, vi muita gente falando bem e, apesar de tudo, chegou um momento que eu não resisti e assisti esse filme. Apesar do nome ridículo, sério, quem escolheu Guerreiras do K-pop pra ser o nome do filme? Enfim, apesar do filme ser muito paia, o nome dele que inventaram, eu assisti. E foi uma das melhores coisas que eu fiz em relação a esse filme. Porque talvez, só talvez, entre todas as animações horríveis que tivemos ao longo desse ano, ele seja o melhor filme do ano, porque realmente é uma animação muito boa. E hoje eu quero fazer uma análise pra te convencer a assistir esta bomba, sem spoilers, já que é bem difícil achar um ser humano que tenha visto esse filme, já que ele lançou, sei lá, faz nem uma semana. E do que se trata Guerreiras do K-pop? Antes de eu falar qualquer coisa, só quero deixar claro que eu não conheço nada da cultura dos K-pop aí, então se eu falar qualquer nome errado, me corrijam, por favor, que eu realmente não escuto, não faço parte da comunidade, então O filme acompanha a banda de K-pop com 3 meninas, que ao mesmo tempo que são muito famosas, elas mantêm meio que a ordem naquele mundo, já que graças às músicas delas, uma espécie de proteção é criada para que os demônios, sim, demônios, não invadam nosso mundo. E assim, ao mesmo tempo que elas têm essa agenda de shows e tal, elas lutam contra demônios. Olha só que massa. Aí, como tava difícil dos demônios ganharem, um demônio maravilhoso chamado Jinu tem uma ideia genial: montar uma boy band de demônios para roubar o fã das Huntrix. E sim, o nome da banda das meninas é Huntrix, só que eu esqueci de citar isso antes. E sério, o nome é muito mais maneiro do que o nome do filme. O nome de filme devia ser Huntrix. E roubarem a alma dos fãs delas, que é basicamente isso que os demônios fazem. E é isso aí, esse é o plano genial, montar uma boy band de demônios. E eu achei isso tosco no início, a ideia, mas depois eu aceitei ela, porque realmente foi algo legal. Eu tenho que admitir. Então é basicamente isso, as Huntrix contra os Saja Boys. O nome da boy band é Saja Boys. E eu tenho que admitir, a ideia é completamente original. E faz tempo que eu não via o filme com uma premissa tão nova. Entre tantas coisas genéricas que temos hoje em dia, até mesmo as lições de moral desse filme são muito boas e originais também. Por trás de todo esse cenário, eu posso dizer dançante, tem muita crítica social envolvida e detalhes bem interessantes. Mas eu falo disso depois. Eu achei o traço do filme bem bonito no geral. Sim, parece personagem de Zepeto, mas eu me acostumei, agora eu tô achando lindo, maravilhoso. E principalmente em algumas partes que as expressões deles ficam mais cartunescas, e eu achei isso muito fofinho. Mas eu preciso falar em como todas as músicas e as coreografias são simplesmente incríveis. Não todas, né? Meu Pequeno Guaraná tá aí de prova, mas só porque a música é chiclete mesmo, é insuportável esse negócio, não tira da minha cabeça. Eu não gosto de musical, no máximo os clássicos da Disney, e é só pela nostalgia. Quero dizer, o Rei Leão, Frozen, não tem como não gostar desses filmes, mas no geral eu não gosto de musical, tipo Wicked, eu gosto do filme Wicked, só que não é, nossa, como eu amo, porque eu não curto muito musical, sabe? E isso é só um gosto meu mesmo, o problema não é do filme. E tipo, as músicas são boas por si só em Guerreiras do K-pop. O último musical que eu vi foi Mufasa ou Moana 2, e eu não lembro de nenhuma música deles, pra ser bem sincera, e elas são muito marcantes. Por incrível que pareça, nesse filme, as músicas são muito marcantes, eu decorei a maioria, e eu prefiro certas músicas em português do que em inglês, e isso é um milagre. Tipo, Letal é muito melhor em português, na minha opinião. E Meu Pequeno Guaraná também, porque não sai da minha cabeça essa bomba em português. E em inglês, Soda Pop não ficou o mesmo gostinho. Meu Pequeno Guaraná ficou massa. Mas minha música favorita, particularmente, é Seu Astro. Muito boa essa música. E as coreografias, nem preciso falar, muito bem produzidas. Essa parte realmente cativa. E falando como alguém que não é chegada nem em musical e muito menos em K-pop, esse filme me ganhou. Ok, agora vamos para os personagens. As Huntrix têm um carisma absurdo. Cada uma delas tem uma personalidade bem marcada durante o filme. Sem contar, obviamente, o drama da Rumi, que gera um grande impasse durante o filme. E eu não vou falar sobre o que é, porque eu tô me esforçando para não dar spoiler aqui. Cada uma tem uma história e um motivo para ser quem elas são. As interações delas, entre elas, são muito naturais, mostrando que elas são mesmo uma família sem nem precisar forçar. Já os Saja Boys, a gente
sabe que tem um foco mais no Jin-woo no filme todo, já que no geral ele e a Rumi são os protagonistas da história e o melhor casal do filme também. Mas eu queria muito que continuassem a história e contassem a história dos outros Saja Boys também, tipo o Baby, o Romance, o Mystery, que no início ao fim eles foram deixados de lado para dar espaço ao Jin-woo, já que ele tinha uma história bem complexa, ele era um personagem com muitas camadas e tal, enquanto os outros simplesmente foram deixados de escanteio. E eu não acho que isso seja justo. E eu acho que esse é o ponto mais fraco desse filme, como ele é um filme rápido, de só 1h30, não dá pra aprofundar tudo que poderia ser aprofundado. Isso meio que não é culpa do filme. É culpa porque não tem como mesmo aprofundar algo assim. Se fosse uma série, por exemplo, daria sim pra aprofundar os personagens, todos eles. Se tiver o segundo filme, como todo mundo tá dizendo, não sei como vai ser, até porque depois daquele final não sei mais nada. Que final foi aquele? É melhor parar por aqui mesmo pra evitar spoilers, mas no geral, eu acho que deviam ter aprofundado mais os outros Saja Boys, mas no que o filme prometeu, ele cumpriu. Aprofundou o Jin-woo, aprofundou as 3 meninas e tá tudo certo. Como eu disse antes, o cenário do filme sobre K-pop e tal também cobre de uma certa forma o verdadeiro sentido do filme. Eu não vou me estender muito por aqui pra não estragar a experiência de ninguém assistindo, mas tipo, sobre essa coisa de se fazer forte pras câmeras, não mostrar suas fraquezas, essa falsa perfeição e o quão sufocante deve ser idol, principalmente nesses casos de K-pop, que tem bastante coisa bizarra, tudo isso o filme trata de forma sutil. Em meio ao mundo fictício com demônios e um romance proibido, a gente vê também esses temas sendo abordados, e isso é incrível. O filme tem uma mensagem muito boa, que eu não vou falar aqui mais uma vez, mas que vale muito a pena ver. Essa coisa de misturar cantoras comuns com funk guerreiras super poderosas funciona muito bem, trazendo até um tom mais humorado para o filme. O filme mistura lutas épicas e sobrenaturais, críticas sociais e humor, tudo em um tom equilibrado, além das músicas. Acho que depois de Aranhaverso a Sony não erra mais nenhuma. Guerreiros do K-pop é um filme criativo, inteligente e muito bem bolado. Eu realmente subestimei esse filme. É incrível que desde já ele tá superando essa bolha do público ser apenas quem gosta de K-pop. Inclusive eu tô aqui pra contar a história e isso é muito bom, então sim, deem essa chance a esse filme, seja você fã de K-pop ou não. Obviamente se você for fã você vai pegar referência e tal, mas até quem não é fã tá gostando do filme. Eu amei o filme por sinal e eu recomendo demais assistir ele por diversos motivos que você só entende vendo e também por tudo que eu falei aqui. Enfim, e você, já viu esse filme? Comenta a sua opinião aí embaixo. Esse foi o vídeo, se você gostou deixa o like aí, se inscreve pra me dar uma força e é isso, até mais.